tratar sobre o tema de doença ocupacional. Especificamente neste, nós vamos tratar somente sobre o conceito do que é a doença ocupacional. Antes de mais nada, é necessário a gente pontuar que a doença ocupacional, as demandas judiciais decorrentes desse direito têm crescido muito no país. Os pedidos de danos morais e danos materiais decorrentes de doença ocupacional têm crescido demais. E esse crescimento ele tem se dado principalmente pelo fato da informação. Hoje, os trabalhadores são mais bem instruídos no sentido de conhecer o que é uma doença ocupacional e de reconhecer os seus direitos. A doença ocupacional ou doença profissional, se assim preferir, ela está descrita no artigo 20, inciso 1 da Lei 8.213 de 1991. E nada mais é que uma enfermidade que é decorrente de uma ação do trabalho. Ou seja, o funcionário trabalha, exerce uma atividade e devido a essas atividades, a essas funções, ele é acometido por uma doença, por uma enfermidade. O mais importante para a gente tentar descobrir o que é uma doença ocupacional é entender que para que ela seja diagnosticada é necessário primeiramente ter o chamado nexo de causalidade. O nexo de causalidade nada mais é que a interligação entre a doença e o trabalho. O nexo de causalidade ele fica no meio entre uma coisa e outra, ou seja, o trabalho tem que estar diretamente ligado e tem que ser o causador da existência dessa doença. Então, muito resumidamente, a gente pode dizer que a doença ocupacional é aquela que decorre das suas funções do trabalho. A forma mais simples de se entender doença ocupacional são através de exemplos. O exemplo mais comum para se conceituar a doença ocupacional é a LER ou a tendinite, que as pessoas conhecem mais, que são as inflamações dos nervos das mãos. Essa doença ela é muito típica para determinadas características profissionais, como por exemplo, as pessoas trabalham com digitação, com computação ou com qualquer tipo de esforço repetitivo. Ou seja, a pessoa fica o dia inteiro, às 8 horas diárias ou até mais, trabalhando em determinada função, como digitação, por exemplo, ou qualquer outro tipo de movimento repetitivo. Isso gera uma doença diagnosticada como LER ou tendinite. Essa doença ocupacional, ela gera uma sequela. Qual que é a sequela decorrente dessa doença? É a dor. Muitas das vezes, essa doença ela vem a incapacitar o trabalhador para continuar o exercício profissional. E dessa diminuição da carga, da possibilidade laboral, é que nasce a possibilidade indenizatória que nós vamos tratar nos vídeos seguintes. Resumidamente, a doença ocupacional é aquela que decorre das atividades laborativas, ou seja, é aquela enfermidade, aquela patologia que existe em virtude das suas atividades profissionais. Os exemplos bem delimitados que nós tivemos aqui nesse vídeo foi a LER, ou a tendinite, que é aquela inflamação dos nervos, das mãos ou dos punhos, decorrente de movimentos repetitivos. Nesse vídeo a gente teve tão somente o objetivo de explicar o que era a doença ocupacional. Desde já, eu já os convido a visualizar os próximos vídeos sobre o tema, pelas quais nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, falando sobre os direitos, as indenizações e todos os mais critérios sobre esse tema de doença ocupacional. De qualquer maneira, já os convido também a se inscrever no nosso canal do YouTube e também no nosso site saberalei.com.br. Gerencia o pagamento, mas também serão convocados para uma reanálise da necessidade da manutenção do pagamento desse benefício. Eu tenho uma pergunta aqui, que inclusive a gente já fez um vídeo específico sobre ela, mas como ela está no nosso hall de perguntas aqui, eu vou pedir para o senhor novamente respondê-la. Como ficou o tempo de carência do auxílio doença após a MP 739? Perfeito. Antes da MP, como que era? A pessoa, o trabalhador